Olá a todos, vamos agora compreender quando a velocidade deixa de ser constante. Estudamos quando a velocidade era constante, chamamos de movimento uniforme. E quando a velocidade deixa de ser constante, do que é que chamamos? Veremos agora. Então, eu tenho aqui uns requisitos para a gente entrar em debate, em discussão, para aumentar nosso conhecimento a partir dos fatos que recorrerão agora. É sabido que há pouco tempo surgiu um homem aí que todos falam que é extraterrestre, que superou todas as barreiras e limites do homem quando se trata em correr. Estou falando de Bolt. Apesar dele ter uma característica de não um bom corredor pela sua estatura e massa corporal, ele acabou desbancando qualquer teoria científica e física. É tanto que eu lembro quando a galera estava analisando o perfil dele e por que ele é um cara tão fenomenal na hora quando se trata de correr, eles verificaram que na largada ele não largava bem, ele não conseguia largar na frente. Mais ou menos aí por 5, 10 metros ele ficava um pouquinho atrás. E aí, com o passar da corrida, com o tempo, ele acabava aumentando a sua velocidade drasticamente e ultrapassava e a esse ponto de chegar na linha de chegada brincando, né? Como se fosse um recreio na escola. Então, o que é que de fato faz ele sair tão rápido após alguns metros atrás e depois ele consegue ultrapassar todos os competidores? Isso se trata de um fenômeno, de uma grandeza física chamada aceleração. A aceleração é a grandeza com que faz alterar a velocidade. Então, quando estudamos movimento uniforme, a velocidade sempre era constante. Isso significava então o quê? Que não existia aceleração. Ou a aceleração era nula. Por assim dizer, aceleração zero. A partir do momento que a velocidade se altera, ela vai se alterando para mais, a velocidade pode aumentar ou a velocidade pode diminuir. O responsável por isso, tanto de aumentar como diminuir, é a aceleração. Então, Bolt conseguia ter uma aceleração baixa no início e depois, no decorrer da corrida, nos 100 metros, ele consegue se recuperar e aumentar essa sua aceleração. Então, hoje Bolt é considerado o homem mais rápido do planeta Terra. Não só da nossa era contemporânea, mas de todo a vivência que se conhece sobre a competição das Olimpíadas, ok? Se tratando agora dos animais, será que Bolt é o animal mais rápido do planeta Terra? Aí já pegar pesado demais com o cara, né? Não. E aqui eu tenho alguns animais e o já saiu no Guinness Book, perdão, e o guepardo já foi considerado o animal mais rápido do mundo. Então, atualmente, o animal terrestre, enfatizar terrestre, o animal terrestre mais rápido do mundo é o guepardo. Ele, quando está caçando, chega a uma velocidade incrível de 115 km por hora. O que faz ele ter uma alta aceleração. Ele precisa disso para caçar suas presas, obviamente. Ele não é que nem Bolt, que fica treinando para vencer os seus colegas e parceiros de infância. Então, o guepardo utiliza isso como meio de sobrevivência. Não que Bolt não utilize como meio de sobrevivência, que é um esporte, né? Mas Bolt ele treina pensando no que vai ganhar, não no sentido de sobrevivência em si, mas também dos holofotes, tal, de outras coisas que não envolvem apenas o pensamento de um ser vivo, né? De um animal como o guepardo. Aqui eu coloquei outros também. A leoa, que chega a 80 km por hora, que é a mesma velocidade que uma gazela consegue atingir. Então,
Para a leoa caçar uma gazela, tem que usar meio de estratégia. Se for fazer que nem o guepardo, que sai atrás da caça e consegue alcançar a caça, a leoa ela tem que usar outras formas de caça, de estratégia para poder pegar o animal como a gazela. Temos uma avestruz aqui, que corre muito rápido também. Como eu já tinha enfatizado, o guepardo não é o animal mais rápido do mundo. Ele é o segundo animal mais rápido do mundo. Animal. Agora, terrestre, é sim, o guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo. Mas, se tratando de um modo geral, tanto aéreo, aquático como terrestre, o nosso falcão peregrino é o mais rápido do mundo, entre todos os animais. O que é que se dá a diferença, então, do guepardo para uma ave, já que o bater das asas de um falcão não é tão rápido assim para conseguir superar a velocidade do guepardo? É porque o peregrino ele utiliza um tipo de aceleração, que é a aceleração da gravidade, aceleração gravitacional. Ela se aproveita da natureza e da sua estrutura do corpo dela para fazer esse mergulho. E através do mergulho ela se encolhe toda e aproveita a gravidade, a força gravitacional e desce em alta velocidade. Como se fosse em queda livre, né? Como se fosse não, é uma queda livre. Vocês vão entender nas próximas aulas do que se trata quando fala que o objeto está em queda livre. E aí, quando desce em queda livre, ela consegue alcançar a presa dela. Também ela utiliza não como esporte, mas sim para caçar, né, para sobreviver. Dizem que ela atinge acima de 300 km por hora. É incrível, incrível demais o animal com essa habilidade de atingir tão alta velocidade. Tudo é possível, principalmente nesse caso aqui, de todos os casos, né? Mas se tratando do falcão que utiliza a força gravitacional, que é a aceleração da gravidade, que descobriremos já já qual é o valor da aceleração da gravidade. Então, isso é possível por conta da aceleração. Então, a aceleração, é o que eu sempre digo nas aulas, é algo mais prático e visível e útil, por assim dizer, do que o movimento uniforme, que são pequenos trechos, pequenos momentos que a gente utiliza o movimento uniforme. Mas é importante, né? Você não ia querer estar dentro de um elevador que o movimento não fosse uniforme, mas a saída do elevador não é. Mas quando chega, né, a metade do trajeto, obviamente que o elevador está no movimento uniforme. Um trem, em certo período, também tem movimento uniforme. Um paraquedista, aproximadamente, tem um movimento uniforme, mas, de modo geral, o movimento ele se caracteriza quando a velocidade deixa de ser zero. E aí caracterizamos o tipo de movimento uniformemente variado, porque a velocidade fica variando no percurso. O que se torna constante agora é a aceleração. Considerando o ensino médio, obviamente que a aceleração também ocorre variações, mas dentro do ensino médio, vocês não estudam a aceleração variando, sempre constante. Um detalhe que poucas vezes os professores comentam, né? Acham que a aceleração é constante e permanente, mas a aceleração também varia, mas não é objeto de estudo do ensino médio. Então, entrando apropriadamente no nosso conteúdo, já fiz esses parênteses aí para vocês verem o nosso dia a dia, as aplicações que são diversas. Um carro, ele não sai, como lá no movimento uniforme, a gente considera já o movimento do carro instantâneo, eu considero o movimento do carro 80 km por hora e eu não procuro saber como é que ele chegou a 80 km por hora. Eu já faço estudo, ele é a 80 km por hora. Já no movimento uniforme variado, não. Primeiro, eu vou analisar todo o fenômeno para ele chegar a tal velocidade. E ele só vai sair do 0 metros por segundo, km por hora, para tal faixa de velocidade se eu aplicar uma aceleração. Se eu mudar a velocidade. Deixar de ser zero e passar a ter movimento. Então isso só é possível a partir da aceleração. No movimento uniforme a gente não considerava isso, já que é importante. E dentro disso eu posso ter
aceleração com sinal positivo e aceleração com sinal negativo. Como eu disse, olhando para as duas figuras aqui, considerando o mesmo referencial, né? A aceleração, ela pode aumentar a velocidade ou a aceleração pode diminuir a velocidade. Isso você pode observar facilmente aqui na nossa imagem. O carro está aumentando a velocidade, então eu estou indicando que nesse referencial a aceleração é positiva por estar alterando a velocidade para mais. Já nesse caso, observa-se que na imagem o caminhão está freando. Isso significa uma desaceleração, estou diminuindo minha velocidade. Isso significa que minha aceleração é negativa. Estou aplicando uma desaceleração no meu móvel para que ele tende a parar ou reduzir até uma faixa de velocidade que eu queira. Então isso é possível por conta da aceleração, só que a aceleração negativa. Ok? Então eu tenho também aceleração positiva e aceleração negativa, assim como a gente viu lá no movimento uniforme, que aqui a gente vai integrar também velocidade positiva e velocidade negativa. Faremos as comparações já entre os sinais. Mas antes, vamos reconhecer e entender como é que eu determino a aceleração de um móvel e a sua unidade. Qual é a unidade de aceleração, qual é a unidade de medida. Então veremos esse exemplo aqui. O guepardo, ao caçar, partindo do repouso, atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Em 2 segundos. Qual a sua aceleração nesse intervalo de tempo? Então, dá para se entender que para eu determinar a aceleração, eu preciso de duas coisas. Da velocidade e do tempo que foi gasto nessa aplicação da velocidade, nessa alteração. Observe que aqui já é mais prático, já é algo mais real. O guepardo está parado, obviamente. Né? Quem assiste muito programas que envolvem animais caçando, essas coisas, vê que os animais eles observam primeiro a presa, ficam imóveis para depois se deslocar. É óbvio que tem que fazer assim. Então, aqui é mais real, né? O animal está em repouso, então sua velocidade inicial é 0 e a final é 20. Então a gente vai para a fórmula, né? A aceleração é a variação da velocidade sobre a divisão da variação do tempo. Então a variação da velocidade é final menos inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Então você vai aplicar. Qual a minha velocidade final? 20. Menos a minha velocidade inicial. O tempo é a mesma coisa. Final 2. E tempo inicial 0. Fazendo as devidas operações. Eu tenho que minha aceleração é 10. Agora, qual que é a unidade? Vamos analisar. Eu sei que a unidade de medida da velocidade é metros por segundo. Metros dividido por segundo. E eu sei que o tempo é em segundos. Então, vou ocorrer uma multiplicação aqui. Ó. Vamos multiplicar os segundos da unidade da velocidade com os segundos do tempo. Então, a nossa unidade de aceleração ficará caracterizada com o tempo sempre ao quadrado. Então, é parecida com a unidade da velocidade. No entanto, o que diferencia é que sempre a parte do tempo vai estar ao quadrado. Se for quilômetros por hora, vai ficar quilômetros por hora ao quadrado a aceleração. Então, essa é a nossa unidade de medida da aceleração. Toda vez que você vê o tempo ao quadrado, você já entende que está se tratando da aceleração. Então, eu não poderia confundir aqui no problema de achar que o 20 era a aceleração, porque meu S não está ao quadrado. Ok? Acho que o turbo, né? Então vamos. Outro exemplo agora aí. Agora observe que nessa tabela, enquanto o tempo vai
variando, vai aumentando, a minha velocidade vai diminuindo. Isso já induz alguma coisa com a aceleração, mas vamos ver em cálculo o que é que a gente vai verificar. Então eu vou pegar minha velocidade final, minha velocidade inicial para tempo inicial, minha velocidade final para tempo final. Aplicando na fórmula, a aceleração é igual a velocidade final 12, menos velocidade inicial 24, mesma coisa, tempo final 6 e tempo inicial 0. Aí fazendo as devidas subtrações, olha o que vai acontecer com o sinal aqui da aceleração, que vai ficar menos 12 dividido por 6. Então minha aceleração será de menos 2 metros, metros por segundo ao quadrado. Aí tem que botar, porque é unidade de aceleração, a gente já comentou que o tempo tem que ficar ao quadrado. Tranquilo? E aí, já era se esperar que a aceleração desse negativo. Por quê? Porque meu imóvel está diminuindo. Provavelmente, o cara aqui que estava de carro, de moto, do que seja, ele viu algum objeto ou pretendia parar, então ele tem que começar a reduzir a velocidade pisando no freio, né? Ou simplesmente parando de acelerar. Então, posso ter minha aceleração negativa, nesse caso aqui, para reduzir a velocidade, eu posso ter aceleração positiva, como foi no caso lá do guepardo, para alcançar sua presa. Interessante, professor, já compreendi então. Então quer dizer que minha fórmula de aceleração é eu dividir variação da velocidade pelo tempo. Sim. Aceleração é isso. Aqui está nossa aceleração média. Aqui velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial, que corresponde à nossa variação. Tranquilo, né? Essas coisas são informações que vocês extraem semelhantemente lá do movimento uniforme. Aqui no variado, só se atentem aos conceitos, como esse tipo de conceito aqui agora. Lembra lá que a velocidade, movimento uniforme, a gente já tinha discutido que quando a velocidade era positiva era progressivo e quando a velocidade era negativa, a velocidade era retrógrada. E agora, se falando da aceleração, quando o movimento é acelerado, significa que o sinal da aceleração é positivo. Quando o movimento é retardado, olha lá, hein? Quando o movimento é retardado, eu digo que minha aceleração é negativa. Então eu posso combinar isso. Eu posso fazer as combinações. Quando os sinais da aceleração é positivo e negativo, eu posso combinar com os sinais da velocidade. Então vamos combinar esses sinais. Eu construí essa tabela para que vocês verifiquem a situação. Quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, a gente diz que o movimento é progressivo e acelerado. Quando é positiva e negativa, progressivo e retardado. Negativa e positiva, regressivo e retardado. E negativa é que regressiva não fala retrógrado e acelerado, né? Mas está no meio. Certo? Tudo bem, isso é simples. É só vocês lembrarem qual é o nome para a velocidade, que ou é progressivo ou é retrógrado. E quando é aceleração, que agora é o novo, ou é acelerado ou é retardado. Tranquilo. Isso aí vocês pegam tranquilamente. Observa a tabela, vê os nomes e junta. Quando bate a dificuldade é perceber se a aceleração está aumentando ou está diminuindo a velocidade. Isso é o que pega às vezes no vestibular. Então eu fiz essa outra tabela aqui para facilitar. Você faz o jogo de sinais. Aqui a coluna da velocidade, a coluna da aceleração e aqui o jogo de sinais. Ó. Mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos vezes mais dá menos e menos vezes menos dá mais. Isso aqui indica o que vai acontecer com a velocidade. Aqui, ó. Quando você fizer o jogo de sinais entre o que está acontecendo com a velocidade e o que está acontecendo com o sinal da aceleração, se der positivo, significa que aumenta. Então observe, não é porque a aceleração está negativa
que minha velocidade vai diminuir. Por isso que eu falei lá no início dos caminhões, depende do referencial. Então, se minha velocidade estiver com sinal negativo e a aceleração estiver com sinal negativo, o jogo tem que dar positivo, que significa que minha velocidade aumenta. Todo sentido, né? Se eu estou no sentido contrário, eu tenho que indicar que eu estou aumentando a minha velocidade, com o sinal também é o contrário na aceleração. Então os dois sinais têm que ficar iguais para ocorrer aumento da velocidade. Tranquilo, com a tabela aqui agora, se sinto privilegiados, né? Porque eu nunca tive a oportunidade de me ensinar com essa tabela, para facilitar a vida. E aqui foi o que a gente viu lá, né? Aqui, ó, que é o que é mais comum, retrógrado e retardado, retrógrado e retardado. Lá usou a palavra regressivo, mas é apenas a variante da língua, né? Ok, agora vamos trabalhar com as funções. Lá no movimento uniforme tínhamos também nossas funções e aqui não será diferente. Então aqui a gente vai construir primeiro nossa função da velocidade, função horária da velocidade, a partir da fórmula de aceleração. Então deixa eu apagar aqui para vocês entenderem de onde é que vem a fórmula. Não é simplesmente decorar. Então é o seguinte, a aceleração é igual a V menos VO e T menos TO. Partindo do pressuposto, como foi lá no movimento uniforme, que nosso tempo é zero, tempo inicial, então a fórmula vai ficar A igual a V menos VO sobre T. Aí faz as multiplicações dos extremos pelos meios, então aqui vai ficar V menos VO igual a T. E deixando o V sozinho, passa o VO para o outro lado, então o V fica igual a VO aí nossa velocidade voa até onde você quiser. Então V igual a VO mais AT, aceleração vezes tempo. Então é a nossa função horária da velocidade. Função horária da velocidade, ok? Aí dá uma pausa, extrai as informações para vocês compreenderem, né? Mas a fórmula é simples. Se não conseguir lembrar da fórmula, deduz ela. A fórmula da aceleração é fácil. Então você transforma ela facilmente na função horária da velocidade. Ok? E vamos agora então para a função horária da posição. Como é que eu construo a fórmula? Geralmente eu gosto de demonstrar a fórmula para vocês também compreenderem de onde é que surgiu a fórmula. Não simplesmente jogar para vocês. Então a fórmula da função horária da posição, ela se origina a partir do cálculo de área. Lembra lá que no movimento uniforme a gente calculava pela função horária também da velocidade. A gente calculava o espaço que o móvel percorreu. Aqui é a mesma coisa. A partir da função horária da velocidade, eu consigo determinar a posição. O quanto o móvel percorreu, o objeto. Então, pelo que vocês estão vendo aqui, estou formando uma figura que representa um trapézio. Então eu vou pegar esse desenho desse trapézio e vou girar ele e ele vai ficar assim, ó, porque ele está um trapézio em pé. Então eu vou girar ele e ele vai ficar mais ou menos... Deixa eu começar por cima. Então ele vai ficar assim, ó. Pronto. Esse é o trapézio. Eu vou deitar ele. Então, ele está aqui e você configura melhor o trapézio. Então vamos pegar as medidas. A altura corresponde a essa parte aqui de baixo, né? Que é o tempo. Então a altura é T. As minhas bases são as velocidades, ó. Base menor, velocidade inicial. E a base maior, velocidade final. Pronto. Essas são as três informações necessárias para eu calcular a área. E aqui eu estou informando que a área do trapézio é justamente a variação do espaço.
Então você já vai colocar a variação do espaço, que é a área, é igual. Qual é a fórmula de trapézio? Base maior mais base menor multiplicado pela altura, dividido por 2. Essa é a fórmula da área de um trapézio. Base maior mais base menor, entre parênteses, multiplicado pela altura. Ok. E já sabemos que a função horária da velocidade é VO vezes AT. Acabamos de demonstrar agora. Então você substitui esse valor aqui, ó, essa variável, por VO mais AT, que é a função horária da velocidade. Então vai ficar agora entre parênteses VO mais A vezes T mais o outro VO, né, que pertence à base menor, vezes a altura, dividido por 2. Posso somar aqui e posso também já separar aqui, né? Delta S é a mesma coisa que S menos SO, que é igual a VO mais VO, 2VO mais AT, vezes AT dividido por 2. E agora eu vou fazer a distributiva, né? Vou fazer T vezes T e T vezes VO. Vai ficar S menos SO igual a 2 VOT mais, sobre 2, né? Mais AT ao quadrado sobre 2. Calma que eu vou explicar. Como eu expliquei, T distributiva, T vezes VO, 2VOT, mais AT vezes T, T vezes T, T ao quadrado. Fiz a distributiva. Aqui eu posso cancelar o 2, que vem justamente da soma do VO com VO. E aí eu já tenho minha fórmula. Vou jogar o S para o outro lado. Então vai ficar S igual a SO. Isolei o S, porque eu preciso. Mais o que sobrou aqui, quando eu cancelo, fica VO. Mais esse termo aqui, que não tem como simplificar. Sobre 2. Pronto. Observe que é uma função horária. A função horária da velocidade, da posição, representa a função de segundo grau. Né? Então a função horária da posição representa a equação de segundo grau. A função horária da posição representa a equação de segundo grau. Isso, quando a gente for traduzir as informações para um gráfico, já sabe que será uma parábola. Então tá aí. Demonstrei como é que vocês, da onde é que surge essa fórmula. Que tantos alunos gostam também dessa aula da fórmula, ok? Tá aí, esse é nosso movimento uniforme variado. A gente viu as funções horárias, vimos a origem, entendemos agora qual a função da aceleração, que é alterar a velocidade para mais ou para menos. E aí farei próximos vídeos com exercícios. Até mais.